Racismo em Portugal. Em Portugal há racismo, talvez mais brando, menos violento, menos visível, à nossa medida e maneira, mas há racismo. E eu dizer que há racismo não é uma opinião, é um facto. Não é aquilo que eu penso, é o que diversos estudos demonstram. Segundo o inquérito do European Social Survey, um inquérito de 2016, realizado a 40 mil pessoas com mais de 15 anos, em 20 países europeus, Portugal é um dos países com mais altos índices de racismo biológico e cultural. 53% dos portugueses acreditam que há raças ou grupos étnicos que nasceram menos inteligentes ou menos trabalhadores do que outros. E 54% acreditam que há culturas melhores do que outras. Os portugueses têm uma relação complicada com o racismo, tão complexa que genericamente negam a sua existência. Continuam convencidos de que são excepcionalmente tolerantes. Foi o que nos ensinaram na ditadura para justificar o colonialismo e que, passados tantos anos, mais de meio século de democracia, ainda não desaprendemos. Porque os dados revelam precisamente o oposto. Somos tão ou mais racistas que os restantes europeus. Os portugueses preferem os que são da sua cor, falem a sua língua, partilhem a sua religião e os seus valores, pertençam ao seu nível sociocultural. Possuem um racismo endógeno, educacional e cultural, que discrimina, segrega, separa e exclui a diferença, os diferentes, e trata de forma privilegiada os semelhantes. Quer isto dizer que a etnia tem um papel importante na definição do lugar que cada um tem na nossa sociedade. Duvida? Olha à sua volta. Quantos negros e negras, por exemplo, vê em posições de destaque? Quantos vê na Assembleia da República? Na chefia das grandes empresas? Nos média? Na banca? Nas artes? Na academia? Quantos moram em bairros caros? Quantos habitam bons prédios? Quantos negros possuem bons apartamentos? Em Portugal há racismo explícito e racismo inscrito, com importantes e várias raízes históricas: a Inquisição, a escravatura e o colonialismo. Raramente assume a forma de um discurso de ódio aberto, às claras. A grande maioria das vezes são comentários, opiniões, gestos, atitudes, crenças, mitos, ações, preconceitos mais ou menos conscientes, mais ou menos enraizados, dissimulados, tolerados, que todos usamos, erradamente, no viver cotidiano. Não sei se a maioria dos portugueses são racistas ou não. Que percentagem da população é racista e que percentagem não o é. Mas sei que em Portugal há racismo. Isto é, há pessoas racistas, mulheres e homens, de esquerda e de direita, novos e velhos, pouco qualificados e licenciados, da cidade e da aldeia, e que a sociedade, também sei que a sociedade é estruturalmente racista. Assim o demonstram os números sobre educação, emprego, justiça ou habitação, que determinam o lugar de cada pessoa na sociedade. A jornalista Joana Gurjão Henriques, no seu livro Racismo no País dos Brandos Costumes, um livro editado em 2018, mostra a diferença abissal entre portugueses e afrodescendentes em nacionalidade. Diz ela, jornalista. Em 2014, a reprovação entre os alunos portugueses era de 5% no primeiro ciclo, na primária, 11% no segundo ciclo, 15% no terceiro ciclo e 20% no secundário. Entre os países africanos de língua oficial portuguesa, os PALOP, que vivem em Portugal, a reprovação, a taxa de reprovação era muito superior. 16% no primeiro ciclo, 28% no segundo ciclo, 32% no terceiro ciclo e, imaginem, metade dos alunos do secundário, 50%. Enquanto 40% dos alunos portugueses eram encaminhados para o ensino profissional, essa percentagem saltava para o dobro, 80% nos alunos de origem africana. A taxa de acesso ao ensino superior era de 34% para os portugueses e entre os africanos ficava-se pelos 16%.
Isto são dados da jornalista, dados de 2011. A taxa de desemprego entre os cidadãos dos PALOP aproxima-se dos 30%, muito acima dos portugueses. As pessoas com nacionalidade dos PALOP estão 3 vezes mais presentes em profissões menos qualificadas. E nesse tipo de profissões recebem, em média, menos 100 euros mensais. A taxa de encarceramento, de prisão, era 10 vezes superior. As condições de habitação são muito piores. A fonte destes dados, desta jornalista, esta citação, é o Jornal Expresso, de 2 de fevereiro de 2020. O racismo não é só um problema de quem é vítima. Tem de ser uma preocupação de todos. Do cidadão individualmente considerado e dos poderes públicos. Há um racismo individual que depende da consciência e da ação de cada um de nós. E há um racismo estrutural e institucional, legitimado e normalizado, com raiz na forma como a sociedade está organizada e funciona, e que implica as próprias instituições do Estado. Como dizia Martin Luther King, o que me preocupa não é o grito dos maus, é o silêncio dos bons. Não é justo nem aceitável que alguém, seja ele ou ela quem for, só pela cor da pele com que nasceu, tenha menos oportunidades ou seja discriminado por um facto que em nada o diminui perante a maioria que tem uma cor de pele diferente. Quando em plena Assembleia da República, o político do Chega, André Ventura, manda Joacine Moreira para a sua terra, quando o jogador Marega é insultado por ser negro, mas também quando um homem quer arrendar uma casa e não consegue fazê-lo por ser africano, quando uma avó da Cova da Moura é atirada ao chão por um polícia quando pergunta pelo neto, quando uma mulher negra licenciada vai ao hospital e lhe perguntam se sabe ler as placas informativas, todos somos ofendidos. E havendo racismo, tem de se combater. O racismo é um crime indesculpável. O primeiro passo para combater o racismo é assumi-lo. Lá porque não se manifeste sempre às claras, não significa que não exista. Ou exista menos. Existe. Depois de uma sociedade racista, não basta não ser racista. É necessário ser antirracista. Esse é o segundo passo. Infelizmente, ainda só estamos a dar o primeiro passo e, muito ternamente, mal, com muitas dificuldades. Atenção! Agora tudo é racismo. Dizem ou defendem-se alguns. Tudo é racismo. Não. Sempre foi racismo. Agora já existem mais vozes conscientes para o dizer. E telemóveis, e televisões, e internet para o mostrar. Gratidão, fique bem, pense nestas palavras e até à próxima.